A aula de hoje é sobre fundamentos de jogos digitais educativos. O roteiro que a gente vai seguir é a apresentação do tema, falar um pouco sobre gamificação, jogos digitais de uma forma geral e então jogos educativos digitais. Os primeiros jogos eletrônicos surgiram como resultado do esforço acadêmico militar, sem a preocupação de fazer deles um meio de entretenimento. Isso só veio a ocorrer em meados de 1970, quando Nolan Bushnell ajudou a formatar a indústria de games como a conhecemos hoje. A partir de então, os games se tornaram uma das maiores forças de entretenimento, rivalizando com outras formas de lazer, como a televisão, cinema, os shows e até mesmo as viagens. Desse modo, a sociedade passou a compreender os games como um fenômeno cultural e social, cujas consequências nocivas atraíram a atenção da mídia. Se a gente for parar para pensar, jogos de uma forma geral, num amplo aspecto, antes dos jogos eletrônicos, já existiam basicamente desde a época das cavernas, que os homens competiam, jogavam pedras, lutavam. A gente acompanha alguma coisa da história lá na época do Egito, os gregos já tinham jogos que deram origem às Olimpíadas. Então, assim, jogo já existia. Com a parte digital, com a possibilidade de criação de jogos eletrônicos, logo que se começou a programar, se criou formas de se jogar, né? E em 1970 teve essa grande sacada do Nolan de usar esses jogos eletrônicos como meio de entretenimento. Até porque, um pouco depois, a gente já tem a entrada dos PCs. Para que uma pessoa, PC, o computador digital, um computador pessoal, um computador individual, para que uma pessoa ia levar um computador para casa? Se você de repente trabalha em casa, valia a pena, fazia um certo sentido, mas é um público, é um nicho muito pequeno. Eu quero fazer isso para que todo mundo possa ter um computador em casa, mas qual é o interesse? Então, dentre as coisas que se pensavam para vender mais computadores, levar entretenimento para o computador era uma dessas coisas. Com isso, os jogos eletrônicos, da forma como conhecemos hoje. Indo para o campo da educação, tudo isso que é disponibilizado na área de informática na educação, os objetos de aprendizagem, os conceitos, as teorias, as ferramentas, tudo que a escola tem que prover, tem que analisar qual é a diretiva a nível de estado, né, a nível de nação que vai vir, e aí como é que a escola pega essas diretivas e transforma no perfil da sua própria escola, e aí sugere e direciona o professor para um determinado uso, né? É assim que funciona esse ciclo, né? A gente tem que pensar que isso que a gente está provendo em termos de objetos de aprendizagem, em termos de recursos tecnológicos para a educação, eles cada um tem a sua característica. E a escola e o professor têm que pegar o que eles querem fazer e procurar dentro do que eles querem fazer a ferramenta apropriada. E não o contrário. Eu tenho esse conjunto de ferramentas, deixa eu ver o que eu quero fazer com isso. Não. Eu quero atacar esses pontos. O que eu preciso para atacar esses pontos? E aí ele usa as ferramentas adequadas para isso. Nós temos, por exemplo, desenvolvimento de projetos. Hoje em dia se faz, toda a programação, tudo que se vai programar para a educação exige pensar nisso como um produto que vai ser desenvolvido com as técnicas de desenvolvimento de projetos. A gente tem TV e vídeo na educação, né, o uso dos dois, blogs e webcasts, games e gamificação, podcasts, produção compartilhada,
utilização criativa de vídeos, mapas e esquemas conceituais, como por exemplo os mapas mentais, tecnologias para apoio à pesquisa, tecnologias para publicação e comunicação. Então, o caminho seria esse. Eu tenho um problema e quero solucioná-lo. Quais as melhores ferramentas se aplicam para isso? E a partir disso, eu procuro as minhas opções nesse perfil. Então, a tecnologia deve ser de acordo com o objetivo e não o contrário. Em 2024, foi feita uma pesquisa, um levantamento de quais as ferramentas eram mais usadas na educação. E os 10 primeiros foram, primeiro, YouTube, ChatGPT, buscas no Google, PowerPoints, Zoom, Microsoft Teams, sendo que o Zoom e o Microsoft Teams são dois softwares de comunicação, Word, LinkedIn, Canva e Wikipedia. E os outros são aqui. Então, é importante, para que uma pesquisa dessa? Para eu entender qual é o contexto que está sendo usado, qual é a maior necessidade, para eu prover dentro da linha das necessidades, ou para eu divulgar alguma coisa que de repente não está aqui, mas que pode ser interessante e que deve ser interessante para uma determinada aplicação. Tudo que a gente faz na computação, todo produto que a gente entrega, toda teoria, todo procedimento, todo processo que a gente faz dentro de uma área de TI, ela deve seguir um determinado perfil. Ela é para resolver um problema com um determinado perfil de usuário. Então, é importante que a gente conheça quem é o perfil do aluno, para que a gente consiga elaborar e chegar numa conclusão de como a gente vai moldar o perfil dessa solução, desse produto. Hoje nós temos, em sua grande maioria, dois grupos de alunos: os imigrantes digitais e os nativos digitais. Independente do ano que eles em que se tenha, da quantidade da nossa idade, da idade das pessoas, pense nos nativos digitais como as pessoas que já nasceram inseridas em tecnologia, já nasceram com acesso à tecnologia, uma internet, um smartphone ou um PC, um tablet, com facilidade de ter isso, com uma certa facilidade, com disponibilidade, né, dentro do seu dia a dia. Os imigrantes digitais não, são pessoas que nasceram sem essa tecnologia. Existia internet, existia um PC, mas existia um PC lá na Lan House. Internet era coisa que estava restrita às universidades. Então essas pessoas não nasceram com isso, não conviveram na sua infância, no seu início de juventude, não tinha essa disponibilidade. E só depois eles imigraram para esses meios digitais. Então eles conheceram isso numa fase já mais adulta ou numa fase já de final de adolescência. Esses imigrantes digitais, eles têm um perfil que eles gostam de estudar por livro, por textos, valorizam o sotaque, o raciocínio deles é mais lento, porque o mundo era um pouco mais lento. Eles gostam de método e ordem, uma coisa por vez, estudar as teorias, as bases e depois ir se aprofundando. Por isso essa ideia do método e da ordem. O método de ensino e a ordem das disciplinas é importante para que a cabeça consiga assimilar, relacionar os assuntos, encadear tempo. Eles fazem tudo isso enquanto estudam. O estudo é individualizado, eles têm mais facilidade em estudar sozinho do que estudar em grupo. Não é
Isso não tem a ver com socialização, tem a ver com desenvolver a sua inteligência sozinha ou desenvolver a sua inteligência quando estão participando inseridos dentro de um grupo. O outro são os nativos digitais, que eles já nasceram com essa facilidade de uso de tecnologia, de disponibilidade de uso da tecnologia. Então, ao invés dessa coisa textual, raciocínio lento e métodos e ordem encadeando o que está se vendo, eles preferem TV, internet, games. Eles têm mais facilidade de aprendizagem com o visual. Eles são falantes nativos, ou seja, eles não têm um sotaque digital, eles já estão totalmente inseridos. As gírias, os jeitos, os trejeitos, tudo já nasceu com eles, né? Eles têm um raciocínio mais rápido. Por que esse raciocínio mais rápido? Porque hoje em dia a gente tem muita informação polarizada. Então você está lendo uma coisa, está assistindo televisão, você sai pegando os assuntos daqui para ali. Parece que hoje em dia todo mundo é conhecedor de um pouco de tudo. Eles têm uma característica de tentativa e erro. Eles preferem estar experimentando e errando e acertando do que ficar fixo naquele texto, lendo o texto todo, analisando tudo e tudo para entender. Não, eu acho que eu entendi aqui, eu já começo a fazer. Se eu errar, errei, eu descubro que eu não sei, tenho que voltar, mas se eu acertei, eu descubro que já está ok para mim. E pronto, acabou. Eles têm acesso randômico, desculpem, acesso randômico, porque justamente essa coisa de ter muita informação, eles às vezes nem conseguem encadear e dar um sequenciamento. Isso às vezes até não conseguem relacionar assuntos com outros. É um apanhado de coisas ali que eles vão pegando e vão se dando por satisfeitos se é dessa forma. São multitarefas, gostam da prática e o aprendizado colaborativo, estudar em grupo, fazer tarefas onde mais de uma pessoa junta chegue na solução. Não é aquele trabalho onde você quebra, cada um faz um pouquinho, não. É aquele trabalho que propõe discussão, que propõe, cada um faz uma parte ajudando a parte do outro. E não aquele trabalho sozinho, cada um faz o seu pedaço. Não, cada um colabora com o outro. Isso é super, super importante para se desenhar um modelo do que a gente está produzindo, para se entender para quem a gente está entregando o nosso produto. Gamificação entra numa solução para se alcançar esse novo perfil. Então, o que é gamificação? É usar os processos e dinâmica dos jogos para engajar pessoas e resolver problemas. Ela é aplicável no Brasil? Se a gente for parar para pensar, professores e instituições precisam repensar a forma de transmitir o conteúdo. Não acarreta necessariamente em ônus, mas é necessário maior planejamento de aulas. Para se aplicar uma gamificação no Brasil ou em qualquer lugar, a aula não cabe em 50 minutos, porque se 10 minutos a gente passa só conhecendo o jogo. Mais 10 é uma baguncinha que gera pela própria dinâmica de estar jogando. Você está comemorando a hora que ganhou, você perceber o que você aprendeu, o professor chamar a atenção daquilo durante o jogo para poder fazer com que aquele conteúdo seja reforçado ali dentro, o jogo entra como um reforço. Então, ele exige um maior planejamento de como vai ser usado. O professor tem que saber usar, ele tem que dominar aquela ferramenta, porque se o professor não domina, o aluno não vai entender que o professor não domina é a ferramenta, mas vai entender que o professor não sabe passar o recado, porque o recado está sendo dado pelo jogo.
pela gamificação, né, no caso. Outra definição de gamificação é envolver pessoas, motivar ações, promover a aprendizagem e resolver problemas através de uma mecânica baseada em jogos. Gamificação na educação. Quais são os benefícios? Como benefício, ele melhora o engajamento do estudante, no sentido de que você dá ferramentas através da gamificação que te deixam mais entusiasmado, desafiado, alegre e feliz quando você consegue. De uma certa forma, isso mexe com mecanismos do seu cérebro, ativam dopamina, senso de recompensa, e isso promove o engajamento. Isso faz com que o aluno queira continuar. Aumenta a motivação para fazer as atividades, porque a gamificação traz uma recompensa. Aumenta a retenção do conteúdo aprendido. Se ele for bem aplicado, bem conduzido, a gamificação, pela motivação e o engajamento, faz com que o aluno consiga reter melhor o conteúdo, porque não é daquela forma linear, né, metódica, é de uma forma mais dinâmica. E os feedbacks são citados como ajuda eficiente na compreensão do conteúdo. Então, uma das coisas boas da gamificação é você ter o feedback. E o feedback ajuda. Lembra que o aluno nativo digital, ele gostava da tentativa e erro e da prática. Com a gamificação, você consegue ter os feedbacks, tudo, né? Você consegue alcançar a compreensão do conteúdo de uma forma mais suave, sem forçar tanto. Mas será que é simples assim? Só chegar lá e a escola tem a sua política, né, de uso, o professor está inserido nessa política, recebeu um treinamento, recebeu as ferramentas, tem o espaço, o local para aplicar e simplesmente aplica e funciona. Depois pense um pouquinho sobre isso. Desafios. Isso aqui estava lindo, né? Os benefícios. Agora vamos para os desafios. Os games designers são os responsáveis por criar o conteúdo e as regras das atividades e de oferecer uma experiência agradável. São ele é o perfil, né, o profissional, que precisam criar os objetivos, que os players sintam-se motivados a alcançar as regras e que o jogador sinta significado em seguir para atingir o seu propósito. Não pode ser aleatório, tem que ter um motivo atrás disso. Então, os games designers são responsáveis pela parte mecânica da atividade e não pela parte artística ou de programação, ou até mesmo do conteúdo propriamente dito. Esses profissionais conhecem as estratégias de gamificação, mas eles precisam se concentrar na parte pedagógica e teorias de aprendizagem também. Também quando o objetivo da atividade é proporcionar o aprendizagem, né? Se eu estou ali criando uma coisa para o aprendizado, então eu tenho que me lembrar que aquilo tem uma parte pedagógica, que envolve teorias de aprendizado. Não é só a gamificação pela gamificação. Por exemplo, as avaliações convencionais, elas são focadas em notas atribuídas a uma solução, enquanto uma das estratégias de gamificação é permitir o erro como forma de aprendizado e avaliar pela progressão dentro das atividades. Com isso, a meta é focar no positivo e não no negativo. Além disso, a gamificação ainda bonifica durante o percurso de aprendizagem e não só no fim. Ou seja, a avaliação convencional, prova, o aluno faz, ele recebe aquela nota e aquela nota diz se ele foi bem ou foi mal. Enquanto que quando você promove a gamificação,
não é só exatamente você conseguir os pontos, mas é você passar de fase, é você fazer uma fase extra, é você fazer algum bônus para você alcançar alguma outra coisa. Então, ao longo do processo, você não tem sua nota é tanto. Não, você conseguiu passar, independente se você foi indo ruim ou não. Você está indo, eu estou sentindo que eu estou progredindo porque eu já vi tudo isso de assunto, eu estou lá na frente. Então, se eu estou lá na frente, ótimo, eu estou progredindo. Isso dá essa sensação de que eu estou aprendendo ao longo de todo o processo. E não só chegar no fim para descobrir se eu aprendi ou não, afinal de contas, se eu fui aprovado ou reprovado. Então, essas avaliações, esse perfil, quem cria é o game designer, aplicando gamificação na educação, tá? Em relação às instituições de ensino, pensar na gamificação. Não é só jogos. Gamificação são estratégias de jogos. Uma forma mais fácil de se usar gamificação é pegando uma ferramenta de um jogo. Ok, mas eu tenho a gamificação em outras esferas que não são necessariamente jogos. Sobre as instituições de ensino, elas devem ter sua estrutura institucional aberta para aplicação inserida em suas metodologias de ensino. Então, dentro da metodologia de ensino, a instituição deve prever o uso dessas tecnologias, dessas estratégias. As instituições de ensino devem fazer o investimento financeiro adequado para que o planejamento possa ser cumprido. É o mínimo, né? Os professores devem ser qualificados e terem disponibilidade adequada de tempo para planejar e implantar essa técnica nas aulas e nas avaliações. Lembra que a gente falou que pode durar mais tempo? O professor tem que ter esse tempo, senão não sai, né? Os estudantes precisam ser apresentados a esse cenário de uma forma adequada, porque se o estudante não conseguir entender o que ele está fazendo com aquilo, ele vai fazer mal feito. Entenda que quando a gente era, os nossos pais, nossos avós, o que eles tinham para estudar era caderno e lápis, quadro e giz. Então, o que eles aprenderam foi usar caneta, lápis e giz, borracha e apontador, caderno com linha e sem linha, pauta e sem pauta. E eles começaram a aprender as letrinhas, aprendendo a mão a pegar nesses instrumentos, manuseá-los. E foi. Hoje, a gente tem estudantes que, além disso, está usando um tablet, está usando um celular, está assistindo alguma coisa na televisão, aí ele tem que entrar no YouTube, ele tem que entrar para baixar um app, para abrir o app. Cada app tem a sua cara, a sua cor, o seu jeito de navegar. Então, aquele estudante, além das ferramentas que ele tinha antes, ele tem todo esse aprendizado dessas outras ferramentas. Então, por isso que ele tem que ser apresentado de forma adequada, que isso tem que ser consistente. Um tempo que você leva para aplicar uma ferramenta para um aluno, rouba do aluno uma parte do cérebro dele, está aprendendo a ferramenta e a outra parte está aprendendo o conteúdo explicado pela ferramenta. Isso tem que ser pensado. Então, por isso o estudante precisa dessa apresentação adequada. Enfim, jogos digitais, num aspecto mais geral. Jogar é uma ocupação voluntária, seguindo regras e despertando um sentimento de tensão e alegria, diferente da vida habitual. Lúdico é algo que é relativo a entretenimento e a diversão com jogos. O primeiro jogo registrado na história do homem, registrado, tá? É na época dos Sumérios e data de mais de 4.500 a.C., que foi o que eu falei, lá muitos anos atrás já se tinha jogos.
Esse foi o primeiro a ser registrado. Sendo que os primeiros RPGs que nós temos são da época de 70, da década de 70. E não eram digitais, tá? Eram jogos de tabuleiro no formato de RPG. Assim como a primeira geração de videogames foi mais ou menos nessa época de 70, 80. Os jogos, eles devem ser lúdicos. Qualquer jogo é uma gamificação. Da técnica de jogo se estudou e se pensou o que é o próprio do jogo que ajuda a motivar, a engajar, a entreter. E aí surgiu a ideia da gamificação. Então, depois da gamificação, ficou mais presinho se fazer um jogo, porque você já tem a técnica que foi estudada pela gamificação, então você olha para o seu jogo e vê se seu jogo está usando aquelas estratégias que a gamificação nos dão, né? Mas tem que se observar que nem toda gamificação é software, muito menos jogo, tá? E nem todo jogo é digital também. Como eu falei, existiam jogos de tabuleiro. Nos últimos anos, a indústria de jogos digitais e games cresceu mais do que qualquer outra indústria de entretenimento, até mesmo viagens, tá? É uma indústria multimilionária. Na área de desenvolvimento de jogos, é uma das coisas mais promissoras. Se vende muito, se vende em quantidades muito grandes dos jogos, até mesmo jogos indies, eles são muito vendidos. O que acontece às vezes com jogos indies é que eles vendem em grande quantidade, mas com preço baixo, porque eles não têm a visibilidade dos outros jogos, né? Ele não tem o marketing, ele não tem a garantia de qualidade. Não que os jogos famosos de repente tenham qualidade. Muitas vezes o pessoal começa a usar e comprar e descobre que eles não são tão legais assim. Mas enfim, foi uma indústria que cresceu muito e tem muito dinheiro e que investe muito. Investe não só no software, mas como no hardware. Os próprios videogames, eles são hardware diferenciado. Você pode jogar no seu PC? Claro que pode. Se adapta aquele jogo para que ele funcione da melhor forma possível num PC. Mas mesmo assim, um PC não dá para ser um PC qualquer, né? Quem joga em PC, quem joga em notebook, sempre tem ali uma placa de vídeo diferente, uma placa de som diferente, tem um acelerador, tem alguma coisa ali que permite que o jogo rode, senão o jogo acaba também não rodando, né? Algumas características de jogos. Ele pode ser jogado sozinho ou coletivamente. Ele possui uma ou mais mecânicas. Mecânica é a mecânica do jogo, tá? Ele é guiado por regras. Tem que ter regras. E essas regras não podem ser mutáveis. Você não pode ter exceção. A exceção de uma regra é uma outra regra, tá? A ideia do jogo é realizar desafios para se chegar num objetivo. Você tem um objetivo lá final. O final do seu jogo é tal coisa. Dentro disso, você tem regras para você seguir dentro do seu jogo e você vai tendo desafios, que são esses desafios que liberam essas coisas legais dentro da cabeça da gente, que faz a gente gostar de jogar, né? Desafios, pode ser tempo, pode ser condição de vitória, pode ser adversários, etc. Ele estimula a criatividade e a lógica. E ele envolve as pessoas de forma psicológica, né? No sentido neurológico, o jogo satisfaz duas das maiores buscas do cérebro: recompensa e desafio.
as duas liberam aí neurotransmissores que fazem a gente viver melhor, né? Então, jogar ativa 3 neurotransmissores que o cérebro produz: dopamina, serotonina e noradrenalina. A dopamina. A dopamina, a gente hoje em dia é muito famoso, né? Que as redes sociais e esses videozinhos rápidos todos têm a função de ativar a nossa dopamina. Ele é fundamental para o sistema de recompensa do corpo. Ele gera sensações de prazer e satisfação e desempenha papéis cruciais na motivação, na memória, na atenção, no humor e no controle motor. A gente tem outro que é a serotonina, que é essencial para funções como humor, sono, apetite, digestão, funções cognitivas, sendo por isso apelidado de hormônio da felicidade. Quando você joga, ele satisfaz essas coisas, então às vezes você perde o sono, você não tem fome, né? Você segue a sua vida imerso ali por horas e não percebe o tempo passar. Outra, a gente tem a noradrenalina. Ele aumenta a nossa atenção, aumenta a frequência cardíaca e a nossa pressão arterial, preparando o corpo para situações de estresse ou perigo. Então, o jogo deixa a gente ligado. Nos Estados Unidos, onde pesquisas sérias são realizadas sobre games, porque lá o mercado é realmente muito forte, 97% da audiência jovem joga computador e videogame. 69% dos chefes de família jogam computador e videogame. 40% do público gamer é feminino. Por isso até andam investindo um pouco mais em personagens femininos, no visual do jogo de uma forma geral, deixar o jogo mais bonito, mais limpo, para atrair esse público feminino. Porque a ideia do público feminino é um mercado, né? Você precisa de mercado. Quanto mais gente consumindo seu produto, melhor. 1 em cada 4 gamers possui idade superior a 30 anos. Então, 1/4 é maior de 30 anos. 3/4 é mais jovem. O jogador médio possui 35 anos de idade e vem jogando há 12 anos no mínimo. E a maioria dos gamers pretende continuar jogando para o resto de suas vidas. Então, ou seja, mesmo que a pessoa tenha 35 anos ou mais, vai jogar sempre. Simplificando, os principais elementos dos jogos digitais são o objetivo que eles têm, as regras a serem seguidas, o feedback para você ter a noção que você está evoluindo dentro do jogo e participação voluntária. Quanto ao game designer, o processo de criar o conteúdo e as regras, o que a gente deve pensar é planejar um jogo, definir como ele funciona, que é o gameplay, o fluxograma, as mídias, como vai ser o feedback, as regras, etc., né? Descrever os elementos que farão parte do jogo, implementá-lo e testá-lo. E aí a gente tem os jogos educativos digitais, que são um objeto de aprendizagem. Então, eles devem conter em si um conteúdo completo e autossuficiente para um determinado público-alvo. Jogos educativos também são chamados de serious games. E por que aprender não pode ser divertido? E aí a gente vem com serious games. Como assim serious? Então, na verdade, o termo serious de serious games não tem a ver com serem jogos sisudos ou jogos chatos, mas sim de terem um conteúdo e técnicas confiáveis. O conteúdo é sério. Você pode confiar, mesmo que ele seja lúdico, mas às vezes não tão lúdicos assim, né? Quem joga
Quem usa jogos educativos digitais percebe que nisso de trazer a didática ali para dentro, a pedagogia e tudo mais, acaba se afastando um pouquinho da ludicidade, né? Você tira a diversão do jogo, mas o Sirius não vem dessa ideia, tá? Jogos educativos digitais. Por que usar jogos como recursos para o ensino? O perfil dos alunos mais jovens mudou e esse recurso faz parte do cotidiano desse público. Então já está dentre as coisas que ele sabe usar. Aplicar a gamificação na educação é uma tentativa de obter todos os seus benefícios na educação. Aproveitar o crescimento da indústria de jogos. Se o jogo está sendo tão patrocinado, está com tanta técnica, veja que ele acaba tendo ferramentas, você tem linguagem própria, você tem ferramentas tanto para fazer o desenho como para fazer cenários e tudo. Então, por que não aproveitar essas ferramentas que estão aí para se criar também os jogos digitais educativos, né? Os jogos permitem a personalização do aprendizado, então o aprendizado ele pode acontecer de acordo com a necessidade de aprendizado de cada um e não aquela coisa engessada, é o mesmo conteúdo para todo mundo, é a mesma forma de ver para todo mundo. A aprendizagem é lúdica, é feita por envolvimento. Os erros fazem parte do aprendizado, você não é punido pelo seu erro, o erro está ali acontecendo e você vai e faz de novo até você aprender e deixar de errar. Ele provoca criatividade, competição e desafios. Porém, o potencial educativo está na proposta de uso. Lembra lá atrás que a gente já falou? Se ele não for bem pensado em como vai ser inserido, ele não vai alcançar. Então, essa é uma tecnologia que não substitui o professor, mas lhe dá recursos para aumentar o engajamento dos alunos. Uma coisa também sobre o perfil dos alunos dos nativos, é que hoje as pessoas são muito generalistas. Então, o conteúdo tem que ser rápido, 30 segundos, pouco texto. Se você tiver barra de rolagem subindo, você já se assusta, você já não quer mais. Todo mundo quer conhecer um pouco de tudo, mas acaba ninguém querendo se aprofundar muito em nada. Nisso que você não se aprofunda, às vezes você não se torna, não tem um aprendizado funcional, um aprendizado que sirva para ser aplicado no mundo, no mercado de trabalho, na sua vivência pessoal, na sua vivência coletiva. Então a gente precisa desse aprofundamento. O uso de jogos com essas técnicas que libera neurotransmissores, que torna a coisa divertida e que acaba provocando engajamento do aluno, é uma das técnicas que a gente tem para tentar segurar o interesse por mais tempo e conseguir aprofundar em alguma coisa. Até porque a gente tem aqui, a personalização. No que você tem a personalização do aprendizado, aquela pessoa escolhe realmente no que ela quer se aprofundar mais, mas acaba se aprofundando mais em alguma coisa. Então, são técnicas, né, pra gente, coisas que a gente vai criando para alcançar esse perfil. Como inserir os jogos digitais? Forma de proporcionar o ensino com jogos. Inicialmente, a escola e o professor devem ter políticas internas que incentivem, permitam e assegurem o bom uso de jogos para agregar as técnicas de ensino. Deve ser feito um bom planejamento da atividade, que inclui nesse planejamento verificar se aquele jogo está apropriado para aquele contexto de uso. E eu ainda diria mais, tá? Aquele público também. O jogo deve ser usado para apresentar o conceito. O jogo pode ser,
O jogo, ele pode ser usado para apresentar o conceito. O conceito já foi apresentado e você quer refinar o conceito, né? Entrar no... Já apresentei o todo. Como eu faço para segurar mais o aluno nesse tema? Jogo um jogo para ele se aprofundar naquilo. Pode ser usado vários jogos seguindo uma sequência linear ou não. Eu posso ter vários jogos ou várias jogadas ou várias coisas dentro daquele mesmo jogo. Podem ser usados. E ele pode mesclar com outras mídias para desenvolver o conceito, até mesmo com uma aula tradicional. Então, essa coisa, quando eu vou refinar um conceito que já foi dado, eu posso estar apresentando o conceito ou com outras mídias ou com uma aula tradicional. Só que é importante que aqui, isso deve estar no planejamento do professor. E para o professor vem o apoio da escola no sentido de ter aquilo nas suas políticas. E o recurso financeiro, é claro, né? Não adianta você dizer que vai ter um jogo e aí você coloca todo mundo numa sala e tem um computador ou um tablet para 4 pessoas jogarem. Um vai jogar e 3 vão assistir. Esses 3 vão estar engajados? Vão conseguir? Dependendo do perfil da pessoa, nem consegue, né? Para a criação dos jogos sérios, eu preciso definir os objetivos, especificar os resultados que eu quero alcançar. Ao final de jogar, o aluno tem que ter aprendido pelo menos isso. E aí a minha sequência de passagem, de bonificação e de tudo, tem que fazer com que se alcance esse resultado, tá? Descrever os participantes, planejar as atividades de forma integrada, lembrar-se de adicionar diversão, lembra que eu falei que às vezes se esquece, selecionar as ferramentas apropriadas, que seriam ferramentas para se construir esse jogo com esse objetivo. Desafios de se criar jogos educativos digitais. Você tem que moldar a experiência do jogo de modo a assegurar a individualização do aprendizado, adaptando-se aos objetivos e habilidades pessoais do jogador. Então, cada um vai ter o seu aprendizado individualizado, mas isso não vai seguir um caminho só. Você vai ter que dar mais de um caminho de aprendizado por causa daqueles perfis diversos, né? Mas cada um no final vai ter o seu aprendizado. Obter abordagem técnicas que diminuam os custos de desenvolvimento dos jogos, permitindo a criação de histórias e jogos para diferentes domínios de aprendizado a partir de componentes comuns, ou seja, obtenção de reusabilidade no desenvolvimento, né? Quando você consegue pensar em reusabilidade, mais de um mesmo, aquele cenário pode ser usado em outro, aquilo ali eu ensino esse assunto, daqui a pouco eu já uso ele para outro, né? Estendo esse assunto para baratear o desenvolvimento de jogos. Porque, do mesmo jeito que eu falei que essa indústria rola muito dinheiro, a de jogos educativos nem tanto, tá? Definir e utilizar critérios objetivos para medir a satisfação, motivação e progresso do aprendizado do jogador. Isso é importantíssimo, porque no final das contas você quer saber se aquela pessoa aprendeu ou não, e ela mesma quer saber se ela aprendeu ou não, né? Dificuldade em obter apoio de pais, educadores e legisladores para a incorporação de jogos eletrônicos no currículo. Ninguém quer. O professor às vezes não se sente confortável porque ele acha que ele vai gastar muito tempo ou ele pode não se adaptar. Os pais acham, se eu der isso aqui para o meu filho, quem garante que ele vai estar usando isso? Ou na hora que eu virar as costas, ele vai começar a fazer outra coisa, já que ele já está com o tablet ou o celular na mão ou o computador.
né? E a mesma coisa os legisladores, porque tem o custo, tem o planejamento, né? Tem o treinamento. Dificuldades em equilibrar conteúdo de jogo e de aprendizado. O jogo ele tem que ser um jogo, mas ao mesmo tempo ele tem que ensinar e alinhar o jogo com o currículo de aprendizado, além de carência de modelos de instrução. Então esse jogo, lembra aquela hora que eu falei, o professor tem que saber aonde que ele vai usar esse jogo? Então, é esse alinhamento no currículo, aonde que esse jogo vai entrar? A escola vai comprar, ele tem que ser usado, porque senão eu vou estar perdendo dinheiro. E onde é que ele entra? Por quanto tempo ele vai entrar? Será que daqui a 5 anos ainda vai ser interessante? Ou já surgiu um monte de coisa e aquilo ali já ficou sem graça, né? Desafios de design. Os jogos são geralmente muito simplistas comparados com os jogos de videogame comercial. Por quê? Porque não se tem tanto investimento. Porque o foco tem que ser no que é ensinado. Então acaba se deixando o jogo muito simples. Tá, eu tô jogando, mas esse jogo é sem graça. E aí isso não gera engajamento, né? As tarefas que o jogador tem de desempenhar, elas são muito repetitivas, tornando-se rapidamente aborrecidas, porque afinal de contas está ensinando. As tarefas são mal concebidas e não comportam uma compreensão progressiva. Às vezes o aluno não consegue ter essa ideia da continuidade, né? Focalizam-se num conteúdo homogêneo e numa só competência. Os jogadores sentem que estão a ser coagidos para aprender, né? Eles estão forçados a jogarem e eles não constroem jogos com a mesma dinâmica do ensino tradicional. É interessante não construir jogos com a mesma dinâmica do ensino tradicional. Por quê? Porque não faz sentido. Se eu for transferir um ensino tradicional para um jogo, o jogo fica caro, porque aquilo eu posso ensinar da mesma forma sendo tradicional? Não faz sentido. Tipo, saindo do âmbito educativo, eu pegar uma paciência e colocar ali, se eu posso ter uma paciência no joguinho de carta, para a escola que tudo é dinheiro, por que ele compraria o jogo de paciência se ele pode dar o baralho para o aluno? Porque o jogo de paciência vai ter que vir com um tablet ou um computador ou uma televisão para o professor usar. A carta não, baralho é baratinho, dá para ter um para cada um, de boa. Essas foram as referências que eu usei para dar aula. Espero que vocês tenham conseguido elucidar mais nessa área, tenham aprendido aprendido, né, a parte do que foi ensinado. Agradeço a presença de vocês e vamos até a próxima.